Então, bom dia a todos, né? Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo diferente um pouco do conteúdo que a gente está acostumado a ver, que fugiria um pouco da questão da área da saúde e seria mais uma questão administrativa. Porém, eu acho extremamente importante, porque não adianta a gente ter uma profissão e a gente não saber um pouco dos nossos direitos, né? Saber como é que as pessoas vão contratar a gente, qual é o tipo de contrato que se utiliza. Será que minha profissão ela é reconhecida? Será que ela pode assinar uma carteira de trabalho, tá lá, consta essa ocupação na carteira de trabalho. Então, hoje, a gente vai estar tirando essas dúvidas, certo? Para estar sabendo como é que funciona a questão de contratação e dos direitos, né, trabalhistas que tem o cuidador, tá certo? Então, vocês acompanhem esse conteúdo aí no capítulo 4, na página 24, certo? E aí, para a gente iniciar de forma bem maravilhosa, eu trouxe aqui uma reflexão, certo? E aí a gente dá início ao nosso conteúdo online. O Fusca te leva ao mesmo lugar que a BMW. Cachorro quente mata a fome da mesma forma que um caviar. A água de qualquer praia é salgada como a de Fernando de Noronha. Você só não aproveita sua vida porque quer ter a vida dos outros. Esquecemos que as oportunidades vão embora e só nos resta gratidão pelo que temos. Felicidade é um estado e não um bem material. Eu trouxe essa mensagem porque eu acredito que muito de nós, né, o ser humano, geralmente ele está projetando a felicidade dele nas coisas materiais. É como se fosse assim, meu sonho é comprar uma BMW, meu sonho é comprar um carro, meu sonho. Então, assim, sempre projetando a felicidade em algo material. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, que a felicidade, ela não se encontra nas coisas materiais. A felicidade, ela é um estado de espírito, a felicidade está dentro de cada um de nós. Né? Então, se a gente começa a enxergar que somos felizes pelo simples fato de ouvir, de enxergar, de ter a oportunidade de amanhecer mais um dia, né? De ter a oportunidade de sentir o cheiro, de sentir sabor. Eu estou falando isso porque eu vejo a situação que encontramos hoje, muita gente deitado a um leito de hospital e não tem condições de respirar com o próprio pulmão, precisa de um ventilador mecânico, simplesmente a doença, né, o Covid, ele tira o paladar das pessoas, fazendo com que as pessoas não consigam sentir sabor, e aí a gente começa a dar valor às pequenas coisas da vida, que é o que realmente nos faz feliz. Né? A felicidade, ela está dentro da gente, é a nossa luz interna. Eu digo muito que nós somos sol, é igual o sol. O sol, ele está ali todos os dias, incansavelmente, brilhando para várias pessoas. Incansavelmente. E ele sabe o momento certo de se recolher para dar oportunidade a outro ser maravilhoso, que é a lua. Olha só que coisa interessante. Então, ela dá a oportunidade da lua brilhar também, mas ela não apaga o brilho dela, ela simplesmente dá oportunidade para o outro. No outro dia está lá o sol de novo brilhando. Então, é entender que nós todos somos felizes, independente das circunstâncias, dos bens materiais, que a felicidade está dentro de nós. Então, sejam luz na vida das pessoas e luz na vida de vocês mesmos. Então, parem de querer projetar a felicidade em algo material. O material vai embora, e aí a felicidade? A felicidade fica sempre, é nosso bem mais precioso, é o eu interno, é o meu estado de espírito, tá certo? Então, não fiquem tristes porque não conseguiram alcançar algo material.
Estamos aí cada dia amanhecendo e cada amanhecer é uma nova oportunidade de alcançar algo, tá certo? Então, a tristeza, ela é também um estado de espírito, então você escolhe. O que é que eu quero para mim? Eu quero permanecer triste, escura todos os dias, obscura, aquela melancolia? Ou quero ter essa felicidade? Quando a gente tem essa felicidade dentro da gente, a gente projeta para todo mundo. A gente brilha para todo mundo, tá certo? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Não projetem a felicidade de vocês nas coisas materiais. Da mesma forma que um cachorro quente de R$ 2, de R$ 3 alimenta uma pessoa, né? O caviar de tantos reais aí, absurdamente, vai alimentar. E talvez o cachorro-quente vai dar muito mais prazer a uma pessoa do que um caviar. Não é verdade? Então, tá vendo que o prazer é dentro de nós? O prazer é como a gente enxerga as coisas, tá certo? Então, vamos ser felizes com o que temos. Vamos parar de querer as coisas dos outros, achar que a grama do vizinho sempre está mais verde, a sua também está verde. Você que não está enxergando, tá certo? Então, é isso. Essa é a minha reflexão do dia, para a gente começar o dia assim, bem feliz, bem iluminado, tá certo? E que a gente possa ter uma semana assim incrível, que cada semana seja uma semana mais linda, uma semana de evolução, tá? Estamos aqui na Terra, eu acredito que é pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente construir algo de bom. Então vamos fazer a nossa parte, tá certo? Mesmo que em meio a tantas dificuldades, mas vamos enxergar o lado bom de tudo, tá bom? Então é isso, vamos iniciar a nossa linda aula. E aí, o que é que a gente vai estudar hoje, gente? Vamos aprender, né, neste capítulo sobre as atividades que o cuidador tem como ocupação e quais os tipos de contrato e os direitos trabalhistas de cada um deles, tá certo? Então, hoje vai ser algo mais, como eu falei, mais administrativo, mais uma coisa para que vocês entendam onde é que vocês estão inseridos, o contexto que vocês estão inseridos na profissão de vocês. E aí eu pergunto, o que vocês conhecem sobre tipos de contrato de trabalho? Como é que vocês são contratados? Como é que vocês acham que serão contratados por alguém? Qual é o tipo de contrato? Existe algo que vocês vão assinar? Será que isso é formalizado? Será que vocês têm esse direito de ter um contrato? Será que vocês têm uma profissão regulamentada? E aí? Quando alguém contrata alguém para ser cuidador, vocês assinam algum papel? Vocês fazem alguma coisa? O que é que vocês acham? Alguém me responde aí. Pode ligar o microfone, só para a gente ter uma noção do que vocês acham, do que passa na cabecinha de vocês. Ninguém Acho que assinar carteira é um ponto forte da gente, né? Uma segurança pra gente. Assinar a carteira é um ponto forte, muito bem. E aí, vocês vão compreender agora que existem vários tipos de contratos, gente. Vários. Isso é importante. Não é só o fato de assinar a carteira. Por trás disso tem outras coisas. E aí é importante vocês terem esse conhecimento até para que vocês não sejam enganados, tá? E aí eu trouxe uma curiosidade aqui para que vocês entendam como a profissão de vocês está crescendo no mercado de trabalho. A Organização Mundial de Saúde, OMS, determina que idoso é todo aquele com 60 anos de idade ou mais. Assim, o Brasil possui 13% da sua população nessa faixa etária. Gente, 13% é muita coisa. E de acordo com os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deixa eu só permitir aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide, né? Sinalize assim, só para eu saber. Ótimo. No ano de 2060, cerca de 25% da população, de 13% vai para 25% da população, terá mais de 65 anos de idade. Logo... Bom dia, Priscila. Bom dia. Logo, o país terá mais idosos do que crianças, ou seja, idosos, gente, não que as crianças não precisem de cuidados e de alguém, um cuidador,
Mas vocês concordam comigo que as pessoas contratam mais para idosos do que para criança? O cuidador? Então, é a gente entender que daqui a uns anos a população vai estar praticamente idosa. E aí vocês vão estar mais ainda em ascensão, vai estar no auge da profissão de vocês. Então, claro que vocês cuidam de todos, né? Cuidam de criança, de idosos. O curso de vocês abrange tudo isso. Não é só curso de cuidador de idosos, tá? O curso de vocês é para criança, adulto, idosos, necessidades especiais, enfim. Mas é o que eu estou dizendo. Se a gente tem uma população muito idosa, a gente tem a probabilidade de ser contratado mais rápido, né? A necessidade de ser contratado. E aí, ó, que eu falei aqui, por isso busca-se hoje a regulamentação dessa profissão. Vixe, Priscila, o que significa dizer que a gente está buscando uma regulamentação? Vocês sabiam que a profissão de vocês não são regulamentadas? Não é regulamentada, porém, isso não significa dizer que não é reconhecida, jamais. O curso de vocês é reconhecido e a profissão de vocês é reconhecida. E aí eu tô aqui para esclarecer a diferença de uma profissão regulamentada e uma profissão reconhecida. Vocês têm uma ocupação, sim. Vocês é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Porém, não é regulamentado ainda. O que significa não ser regulamentado? Vamos lá. Quanto tempo faz que a empregada doméstica ela é uma profissão? As pessoas assinam a carteira de trabalho como uma profissão, porém ela não tinha uma regulamentação. O que era isso? Ela não tinha os direitos específicos da profissão dela. Vixe, Priscila, não estou entendendo nada. Vamos lá. Eu que sou enfermeira, Priscila que é enfermeira, eu sou reconhecida, certo? Na minha função, eu tenho uma profissão. Essa profissão, ela é preenchida na carteira de trabalho e eu sou reconhecida e regulamentada. O que significa ser regulamentada? Eu tenho direitos exclusivos da minha profissão. Meus direitos são diferentes dos direitos da empregada doméstica, porque a empregada doméstica ela também tem a regulamentação. Ela tem os direitos dela específicos. Porém, vamos supor o garçom. O garçom ele não é regulamentado ainda. Ele não tem os direitos específicos dele. O jardineiro não tem os direitos específicos dele. Vocês, cuidadores, não têm o direito específico de vocês. E o que seria um direito específico? Vamos dizer no meu caso, eu tenho um direito específico de ganhar na minha profissão um direito de trabalhar apenas, vamos supor, 36 horas. 6 horas por dia. A gente estava buscando esse direito de trabalhar 6 horas por dia. Outra coisa, eu ganho insalubridade, eu ganho a questão da periculosidade. Minha profissão, ela me expõe muito ao risco. Então, além de eu ganhar meu salário, eu ganho uma quantia extra por conta disso, porque minha profissão é de risco. Entendeu? Isso é um direito específico do enfermeiro, tá? Do profissional de saúde. Então, eu tenho direitos a mais, no sentido de direitos específicos, porque minha profissão é regulamentada. Vocês conseguiram entender isso? Que quando existe uma regulamentação, existe um direito específico para aquela categoria. Então, vocês ainda não têm esse direito específico da categoria de vocês. Porém, vocês têm o direito do trabalhador em geral, que tem carteira assinada. Porque vocês são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Só não tem o direito específico para vocês. Por exemplo, porque eu acho justo também vocês terem uma carga específica de trabalho, tá? Porque às vezes eu vejo o cuidador trabalhando dia, noite e dia e assim vai, várias horas por dia e vários dias na semana. Então, vocês têm que ter alguns direitos específicos para vocês. Eu acho justo. Entendeu? Vocês trabalhando, por exemplo, no hospital, na home care, vocês estão expostos a doenças, a um risco. Então, por que não também não se enquadrar na questão da área da saúde,
né, que ganha esse valor extra porque vocês estão expostos ao risco. Porém, estamos na luta tentando essa regulamentação. Já já eu chego lá para explicar para vocês por que não foi regulamentado ainda a profissão de vocês, tá? Eu chego já lá. Então, uma introdução aqui, né, para que vocês entendam. Você sabe o que é CBO e a sua importância? A gente já viu isso numa aula, no primeiro dia de aula. Atividade de cuidador de crianças, adultos e idosos é classificada como ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, constando na tabela de classificações brasileiras de ocupações, que é a CBO. Ou seja, a CBO, gente, é um código que classifica vocês como uma profissão reconhecida, que eu já disse a vocês qual era esse código. Certo? Eu já falei para vocês e eu mostro já de novo. Vocês entenderam o que é isso, gente? A ocupação brasileira, que é a classificação de ocupação brasileira, vocês têm um código para colocar na carteira de trabalho como uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, que dá direito a vocês aos direitos do trabalhador no geral. Vocês vão ter direito a férias, direito a seja lá o que for, quando assina a carteira, tá certo? A todos os direitos que o trabalhador tem. Agora, vamos entender os tipos de contrato. Aí é que tá. Vai depender de como o empregador vai contratar vocês. E aí vocês têm que ficar ligados. Antes de assinar qualquer tipo de contrato, vocês vão ter que entender como é esse contrato para poder aceitar ou não, tá certo? Então, vamos entender. Quais são os tipos de contrato? Existe o contrato de trabalho por tempo determinado. Alguém sabe como é esse contrato? Vamos supor que eu vou contratar Mari, certo? E aí eu digo, Mari, eu vou trazer um contrato para você e esse contrato é por tempo determinado. O que é um contrato por tempo determinado? Vocês sabem? Vai lá, fala. Pode falar, Fabiana. Que tem o dia de começar e o dia de finalizar. Exatamente. Então, gente, um contrato de trabalho por tempo determinado, você sabe o dia que você vai iniciar o trabalho e tem o dia já certo, definido, quando você vai ser colocada para fora, tá? Então, prestem atenção antes de assinar um contrato. Veja como é esse tipo de contrato que você está assinando. Às vezes você nem lê, apenas assina. Aí você, meu Deus, fui demitida sem nem saber o porquê. Mas está lá no contrato que você só tinha que trabalhar 2 meses, 3 meses. Tá certo? Então, olha o que tem dizendo aqui. Esse tipo de contrato de trabalho é o que possui uma data pré-fixada para o término do vínculo empregatício entre a empresa e o colaborador. O prazo para finalização deste contrato de trabalho no tempo determinado não pode ultrapassar um período de 2 anos. Ou seja, o máximo que esse contrato nos oferece são 2 anos. Mas o contratante, ele pode contratar vocês por 3 meses? Pode. Se ele quiser só 3 meses, ele pode. Ele não pode passar de 2 anos, certo? Então, contrato de trabalho por tempo determinado, você vai ver lá no contrato o dia que você vai começar a trabalhar e o dia que você vai finalizar. Priscila, Oi. A empresa que eu trabalhava teve mudança. Eles pegaram um pequeno grupo. Sim. Eu trabalhava, o meu contrato era de 6 às 2 da tarde. Sim. Aí chegou um período que eu trabalhei de 10 às 6 da manhã. Então, esse período era de 2 a 3 meses, que era só para tirar coisas que estavam acumuladas. Então, todas as vezes que tinha isso, a gente assinava um contrato, já sabia o dia e o dia que ia terminar. Entendeu? Certo.
Perfeitíssimo, Aí pronto, aí mudava de novo, aí assinava o contrato de novo, como a gente estava voltando de novo para o nosso horário. Por isso que eu sabia a resposta. Pronto, mas tem gente que nunca nem viu falar nisso de contrato. Então, por isso que é tão importante essa aula, porque às vezes a gente assina uma coisa que a gente não sabe nem o que é que está fazendo, não sabe nem o que é que está escrito ali, tá? Então, é muito importante agora vocês ficarem atentos. Olha, como vai ser o tipo de contrato? Como é que você vai me contratar? Até para você argumentar com a pessoa que está lhe contratando, ele vai perceber que você tem conhecimento. Ele vai saber. Priscila, Oi, até a empregada doméstica tem isso também? Tem sim. E a empregada doméstica, ela tem regulamentação, viu? A empregada doméstica. Eu vou mostrar os tipos de contrato, que aí você vai vendo se tem alguma coisa que lhe encaixa, tá certo? Sim, porque eu vou fazer 11 anos já numa casa e ela não fala nada sobre esse negócio. Vou fazer um estudo já. Você tem carteira de trabalho assinada? Carteira assinada. Pronto. A gente vai chegar lá, tá certo? Vamos entender o processo. Contrato de trabalho por tempo indeterminado. Como o nome já está dizendo, no de cima era determinado. Quando a gente diz determinado, é que está determinado uma data de término. Quando a gente diz indeterminado, é que não existe uma data de término de trabalho. E quando ele quiser ele despedir, né, colocar para fora, ele coloca. Existe um tempo, um período de experiência, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar quando a gente é contratado, que assina a carteira. Aí a gente tem um contrato de experiência, que é de 90 dias, certo? No máximo 90 dias. E aí, depois, a gente entra nesse prazo de contrato indeterminado. Não sei, a gente assinou a carteira ali, mas eu não sei quando é que eu vou embora. Não sei, vai depender da minha desenvoltura, da minha competência no meu trabalho. Se o meu líder, é porque eu não gosto de chamar de chefe. Eu acho chefe uma palavra muito pesada, mas se a pessoa que está ali me contratando quiser me demitir com 5 meses, ele pode me demitir, porque ele não determinou nada. Ele não determinou que você tem que trabalhar até 6 meses, até 7 meses. Vai depender de você. Se você for um bom profissional, a gente vai ficar até, né? Deus quiser. Então, é isso. É contrato de trabalho determinado, tem uma data de término. Indeterminado não tem a data de término. Pode falar, Márcia. Priscila, nesse caso aí de indeterminado, pronto, eu tô cuidando de um paciente. Certo. Ele chega óbito. No caso, tipo, tá dando esse exemplo aí, não é isso? Sim, como cortou ali cortou a sua voz. Eu tô com um idoso, um exemplo, né? Eu tô cuidando do idoso. Aí ele chega a óbito. Sim. É nesse caso que você tá falando de indeterminado, né? Pronto, ele pode durar 5 anos ou pode durar um mês. Isso. Né? Vai depender, assim, ele contratou você, mas não definiu uma data para você terminar o seu compromisso com eles. Não firmou uma data. Ou seja, vai depender da sua desenvoltura. Se ele gostar do seu trabalho, você vai ficar lá por muito tempo, né? Mas se o paciente veio a óbito e eu não vou mais precisar dos seus serviços, também. Ele não tá preso a você, entendeu? Ele não vai ficar preso tendo que passar tantos meses porque ele determinou no contrato, entendeu? Então, é assim. Então, vamos lá. Temos outro tipo de contrato, o contrato de estágio, tá? O estágio também se encaixa no modelo de trabalho que não possui vínculo empregatício, ou seja, você está estagiando ali, naquele local, mas você não tem um vínculo com a empresa. Não há um vínculo empregatício, é apenas um estágio. Nesse caso específico, o tipo de contrato de trabalho, na verdade, é um termo de compromisso que é assinado por estudante e colaborador
onde estão definidas as atuações do profissional. O que é que vai acontecer? Ele vai dar um contrato para vocês de compromisso, é como se fosse um termo. Estou assinando um termo que eu me comprometo a fazer as atribuições que eu tenho que fazer como estagiário. Isso não significa dizer que você tem um vínculo com a empresa, apenas você está passando um período lá para estagiar como estudante. Então, pode ser que eles ofereçam para você um termo de compromisso. Eu me comprometo a seguir com as regras do hospital, vamos supor, no meu caso. E cumprir com minhas atribuições de enfermeira, tá? De estudante de enfermagem, tá certo? Então, esse é um termo de compromisso que eu estou assinando com o hospital. Estou dando um exemplo de mim, né? Como estudante, mas eu estou ali me comprometendo que eu vou cumprir com aquelas atribuições que eu tenho que fazer, certo? Então, eu não tenho vínculo nenhum com a empresa. Eu não tenho direito nenhum sobre a empresa, tá? Porque eu apenas estou prestando um serviço como se fosse assim, como estudante, colaborando para aquele hospital como estudante, tá certo? Então, existe esse também. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, assim, a nossa escola não tem estágio, não oferece estágio, tá? A nossa escola, ela oferece visitas técnicas. Vocês vão para uma instituição, vamos supor, passar 20 horas, e aí vocês podem estabelecer, por exemplo, 4 horas todo dia na semana. Vocês vão lá, vai ter um período que a gente vai ter essa oportunidade. Que vocês vão ter é como se fosse assim, uma atividade em uma instituição, mas que não é estágio. Porém, Priscila, como estudante do curso de cuidador do SEBRAC, eu posso tentar um estágio em algum canto por conta própria? Posso. E aí eu digo assim, SEBRAC, me dá uma declaração que eu estudo cuidador no SEBRAC para que eu possa levar para uma creche e dizer, olha, eu sou estudante do SEBRAC, certo? Está aqui a declaração da escola e eu queria saber se vocês me dão uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, a minha experiência teórica, se eu poderia aplicar aqui na prática. Eu posso fazer isso? Posso, se a instituição quiser. Então, vocês dois estão ali afirmando uma parceria, mas que a empresa não tem vínculo nenhum com você. Certo? Então, vocês, por conta própria, estão buscando o estágio. A escola também não tem nada a ver. A escola só está dando um papel para vocês que vocês cursam, tá? Cuidador. Só para comprovar que vocês são estudantes de cuidador. Tá certo? Que querendo ou não, isso é um ponto muito positivo. Chegar uma pessoa lá querendo estagiar sem ter curso nenhum e vocês tendo um curso, não é muito melhor? E isso mostra que vocês têm boa vontade, mostra, claro, que vocês vão estar ali, gente, buscando experiência. Não vão para um canto buscar estágio pensando no dinheiro, não. Porque é a oportunidade que vocês têm de mostrar o trabalho de vocês. O profissional que está lá dando essa oportunidade para vocês observarem o quanto vocês têm dedicação, boa vontade e profissionalismo. E aí, o que é que pode acontecer? De repente, contratar vocês quando terminar o curso. Olha aí que coisa maravilhosa. Gente, isso aconteceu com a visita que a gente faz numa creche, certo? Umas alunas minhas tiveram um período que a gente chama, né, como se fosse uma atividade supervisionada, onde a gente coloca os alunos lá e eles vão cumprir com a carga horária de 20 horas naquele local, certo? Deixa eu ver. E se eu sair e não voltar, é porque eu estudo sair. Então, elas mostraram muita boa vontade, proatividade, ajudaram as professoras lá, ajudaram as outras cuidadoras da instituição. E aí,
a coordenadora de lá, dessa creche, disse assim, poxa, Priscila, você mandou umas alunas excelentes, que eu vou ficar até com o nome delas, porque caso a gente precise dar férias, que a gente vai precisar dar férias para as outras meninas, eu já vou colocar elas, já vou chamar elas para ficar no lugar, no período de férias. Gente, isso já é um reconhecimento. É um reconhecimento, ou seja, então se você mostra proatividade, se você mostra boa vontade e profissionalismo, as pessoas lhe contratam muito rápido e vai enriquecer seu currículo com esse estágio. Vocês concordam comigo? Então, no início, não busquem o dinheiro, no início busquem experiência, oportunidade de estar ali adquirindo conhecimento prático de tudo que a gente aprendeu na sala de aula, vocês vão colocar em prática, né? Conhecer a realidade prática. E aí, meu amigo, faça o seu papel de bom profissional, que vocês vão ser reconhecidos. Quem não é visto não é reconhecido, viu? Então, botem a cara no mundo, busquem, tá? Tenham boa vontade e proatividade, que aí vocês vão longe. E são reconhecidos sim. Se você for um bom profissional, uma boa pessoa, você é reconhecido. Então, vamos lá. Contrato de trabalho intermitente. Eu acredito que esse quase ninguém viu ainda. Acho que se ouviu, já não está associando ao nome. Olha só como é esse intermitente. O regime de contratação intermitente consiste na possibilidade de contratar trabalhadores cuja rotina de trabalho se dá mediante convocação, ou seja, quando necessário. Tá? É o caso, por exemplo, de funções como garçom. Priscila, meu amor, qual é a página, meu amor, que eu tô perdida? Essa parte não tem no livro. Eu trouxe a mais, tá? Mas é na página 24. A partir da página 24. Ah, tá. Obrigada, amor. Nada. Vamos lá. 24. Esse tipo de contrato de trabalho intermitente é o caso, por exemplo, da função do garçom, músico, recepcionista de eventos, cuja demanda de trabalho se dá numa ocasião específica. Mas por que eu trouxe esse tipo de contrato? Porque se encaixa com o trabalho de vocês também. Vamos lá conversar sobre isso. Alguém de vocês, não sei quem já trabalha na área, vamos supor, já foi chamado, certo? Vamos lá. Já foi chamado para trabalhar assim, fulaninho, você pode passar 2 dias aqui cuidando do meu familiar, 2 dias. Ou uma semana, enfim, ele avisa a você antes de lhe contratar e deixa já. E aí você sabe o dia que você vai e o dia que vai embora, entendeu? É como se fosse assim, ele lhe avisa com antecedência. Vamos supor, o garçom às vezes não é contratado daquele local, ele é como se fosse um freelancer, né? Que você chama para trabalhar naquele dia, porque o movimento é muito grande daquele bar, e aí ele foi contratado naquele dia, chamou com antecedência. É como se fosse assim, eu sei que eu tenho uma garantia de uma pessoa, quando eu precisar, eu vou chamar ela. Gente, é o famoso bico formalizado. Esse tipo de contrato é para formalizar o famoso bico. Entendeu? Mas vocês não se encaixam nesse negócio, nesse tipo de contrato? Porque às vezes a pessoa não quer contratar vocês por um ano, por um tempo determinado. Mas assim, quando eu precisar, eu chamo vocês. E aí eles fazem esse contrato que se chama contrato intermitente, certo? Tinha uma colega, Fabiana, querendo falar. Fabiana, pode falar. Tenta abrir o microfone, Fabiana. Dá um toque na tela do seu celular, se tiver no celular, e abra o microfone que está em vermelhinho. Vê se você consegue.
dê um toque na tela do seu celular e aí tem um ícone vermelho, que é um microfonezinho que está ativado, você desativa. Clica nele. Não tá dando certo. Tenta de novo. Alguém quer falar em relação a esse tipo de contrato? Até Fabiana conseguir aí falar comigo. Alguém já foi contratado dessa forma? Por um contrato intermitente? Que aí, quando eu preciso, eu chamo essa pessoa, né? Meu caso, Priscila. Pronto. Acontece comigo direto, esse tal do bico formalizado. Pronto, o bico formalizado, que eu quero dizer, é justamente esse contrato intermitente. Uma pessoa que é organizada, ela pode contratar você dessa forma. Ter um contratinho mesmo para você assinar, entendeu? Formalizou o seu bico, né? Pronto, Priscila. Fabiana, deu certo. Deixa a Fabiana falar e eu Diga, Fabiana. Pronto. Eu já trabalhei de cuidadora de idoso no Hospital Santa Catarina, acompanhando pessoas, quando precisavam de mim, me chamavam para tomar de conta. Né? E no Onofre Lopes também. Então, eu já peguei mais ou menos uma experiência, né, de tomar de conta, mas nada no contrato, certo? Só um vínculo assim, verbal, que me oferecia um valor e eu ia passar a noite ou o dia com o cliente. Entendi. Gente, quando a gente voltar para a nossa atividade normal, eu vou mostrar para vocês esses tipos de contrato. A gente vai sentar e vai ver um contrato desse, palpável. A gente vai segurar, vai ler e entender. Porque vocês mesmos podem estar com esse tipo de contrato, até para mostrar a pessoa que está contratando vocês. A gente tem esse contrato intermitente. A gente poderia assinar para formalizar, para ficar bonitinho, para vocês valorizarem a profissão de vocês, entendeu? Para vocês serem mais valorizados. Porque já imagina, o cuidador, infelizmente, nem o próprio cuidador se valoriza. Ele acaba se sujeitando a muitas coisas que não é da profissão dele. Então, é o momento da gente entender, reconhecer as nossas atribuições e os nossos direitos para a gente pôr em prática. Como é que eu vou valorizar a minha profissão se nem eu mesmo conheço meus direitos? Como é que eu vou exigir meus direitos se eu não conheço? Então, por isso que eu estou trazendo essa aula, para vocês entenderem que vocês podem formalizar tudo, tá? E aí vocês estão conhecendo vários tipos de contratos para ficar organizado, bonitinho, para as pessoas verem que realmente vocês têm conhecimento, tá certo? Então, conseguiram compreender, né? Que tem como a gente formalizar os famosos bicos, né? Que eu vou tirar ali um dia para me chamar ali um dia para cuidar do meu idoso lá no hospital. E aí eu tenho como formalizar isso, tá certo? Então, entenderam direitinho, né? Os tipos de contrato. Então, vamos lá. Vamos passar adiante. Gente, vocês viram que eu fiquei falando de... Matson, você ainda quer falar comigo? Que eu acabei lhe interrompendo. Desculpa. Vamos lá. Mari, eu desativei seu microfone porque estava com ruído. Eu vou... Não, tudo certo já. Já consegui conciliar aqui a pergunta, viu? Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou falando o tempo todo em vínculo empregatício? Não tem vínculo empregatício, tem vínculo empregatício. O que seria vínculo empregatício? Né? A Justiça do Trabalho destaca pontos a serem considerados determinantes para a empresa saber se há ou não vínculo empregatício. Vamos lá, eu trouxe 2 pontos. Se o profissional exerce uma tarefa que não é de maneira eventual, por exemplo, uma vez na vida, como o Madison estava falando, que às vezes... Priscila? Oi.
Tem uma Dayana que falou lá no grupo, lá, que falou aí que quer me tirar uma dúvida. Dayana? Isso. Vamos lá, cadê Dayana? Ela tá no grupo, tá aqui. Professora, quero tirar uma dúvida. Desculpa, Dayana, acabei não vendo. Dayana, pode abrir seu microfone, meu amor. Você vai dar um toque na tela e vai abrir seu microfone. Dê um toque na tela do seu celular. Isso, Dayana. Pode falar, amor. Bom dia para todos. Professora, eu gostaria de saber, porque assim, teve um tempo que eu fui contratada para cuidar de duas crianças. Certo. E logo quando a mãe deles me contratou, era para cuidar apenas deles, né? Para dar banho, dar comida, tudo direitinho. Só que quando passou um tempo, ela pediu para mim começar a lavar a roupinha deles, passar. Eu gostaria de saber se isso faz parte também do trabalho do cuidador ou não. Vamos lá. Geralmente, a gente diz assim, tudo que está voltado para a saúde e bem-estar do paciente, que seriam as duas crianças, vocês têm esse papel fundamental. Então, o que vocês não podem tá lavando a roupa de todo mundo, tá? Tudo bem que lavar e passar todas as roupas, às vezes requer um tempo maior, uma dedicação maior. E aí, se você vê que está sobrecarregando, certo? Que está sobrecarregando em que sentido? Eu estou deixando de estar cuidando bem das crianças porque eu tenho que fazer esse trabalho de lavar, passar. Aí você, como uma boa profissional, você vai chegar, olha, eu tenho o maior prazer em fazer tudo que for para eles, para o bem-estar deles. Mas eu tô vendo que tá demandando um tempo muito grande e tá ficando deficiente o meu cuidado com as crianças. Porque é mais importante o cuidado com as crianças ou as roupinhas? O cuidado da criança não é mais importante? Então, assim, Isso é bom senso, certo? Então, se você vê que tá prejudicando a sua atenção com as crianças, tipo assim, não, eu vou aproveitar o momento que as duas crianças estão dormindo e vou ver o que é que eu posso estar lavando, adiantando, passando. A criança acordou, a minha atenção tem que estar voltada para a criança e não para as roupinhas. As roupinhas não é mais prioridade. Então, que você converse. A conversa é a melhor coisa. Dizer, olha, eu não me incomodo de lavar as roupinhas e passar. Porém, a minha prioridade são as crianças. Então, quando eu vi que não dá para fazer isso, eu queria que a senhora compreendesse que não é má vontade, e sim que eu não posso falhar na atenção com as crianças. Então, ela vai compreender que você está tendo responsabilidade no bem-estar das crianças, e não é por má vontade, entendeu? Então, entendi. É jeito, é conversa, tá? Tá. Eu vou trazer até uma experiência. Meu irmão tem duas crianças, um bebê de 1 ano e tem uma de 9 anos. E ele e a esposa dele têm uma rotina de trabalho muito intensa, certo? Ele trabalha até às 10 horas da noite e a esposa dele é médica pediatra, que trabalha em 4 hospitais. Ou seja, é muita demanda. E aí eles viram a necessidade de contratar uma pessoa para cuidar das crianças. Que eles não queriam, mas viram que não tinha condições. E aí essa pessoa que eles contrataram, ela é super profissional. Em que sentido? Por exemplo, ela deixou bem claro no primeiro dia, para vocês entenderem o que é profissional. Ela sabia de todos os direitos dela e sabia de todas as atribuições dela. Ela disse assim, olha, eu não me incomodo de arrumar o quartinho dele, de arrumar as gavetas, de passar a roupa, de lavar. Mas, se eu tiver tempo, se ele me der a oportunidade de fazer isso, se eu não conseguir, eu não vou abrir mão do cuidado do bebê para fazer essas outras tarefas. Porque, para mim, a importância é estar atento ao bebê, certo?
ela é tão profissional, para vocês terem noção, e eu tô trazendo isso para que vocês levem para vocês. Por exemplo, lixo. Descer com lixo, porque lá é um apartamento e tem que descer com lixo. Ela só desce com lixo quando ela não vai ter mais contato com a criança. Porque ela pensa, como é que eu vou pegar um lixo e vou pegar na criança depois? Mesmo que eu lave as mãos. Vocês estão entendendo a questão do profissionalismo? Como é importante? Né? Então, assim, olhe, senhora fulaninha de tal, eu vou descer o lixo, mas eu só posso descer o lixo quando terminar tudo. Porque eu não tenho condições de descer agora, que eu não vou pegar no lixo e pegar na criança. Olha que coisa importante, né? Ela foi separando porque tinha um monte de brinquedo e tinha brinquedo duro. Ela disse, olha, esses brinquedos duros não é para essa fase da criança. Vamos guardar, porque ela está na fase de pegar, bater na cabeça. Então, vamos guardar esses brinquedos duros e a gente vai utilizar só os brinquedos moles. Quando ele estiver na fase dos duros, a gente utiliza. Gente, isso é um profissional que tem conhecimento. Não é um profissional que não estudou, que vocês estão entendendo? Vocês vão estudar comigo isso, as fases do desenvolvimento infantil. Qual é o momento certo de eu estar estimulando um determinado brinquedo? Em que idade está correta? Vocês estão vendo quando se tem um conhecimento como é diferente? É diferente. A gente põe em prática de forma bem assertiva, bem certo, tá? E olhe que a mãe é pediatra, tá? Mas, por exemplo, é mãe. É mãe. Então, mãe difere de qualquer tipo de profissional. Mãe é mãe, né? E aí, o profissional cuidador teve toda essa sensibilidade de pôr em prática as atribuições dela, tá certo? Eu tô trazendo essa experiência para que vocês reflitam, poxa, como o conhecimento faz a diferença, né? Como o conhecimento faz com que a gente tome atitudes mais assertivas, tá certo? Uma coisa tão simples como um lixo, mas que às vezes a gente nem para pensar, né? Poxa, eu peguei no lixo, depois vou pegar numa criança. Né? Às vezes a gente não para raciocinar, mas a gente vai estudar isso, entendeu? A gente vai, vocês vão perceber essas coisas, tá certo? Vamos lá, então, gente, se eu só vou uma vez na vida naquele local, quando me chamam, naquele trabalho, eu não tenho vínculo empregatício. Agora, se eu vou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, se é uma coisa que se torna frequente, eu já tenho um vínculo empregatício, certo? Ou se eu controlo, se eu tenho horas de trabalho, se eu tenho um ponto para assinar em alguma empresa, se tem uma pessoa que é um líder meu, a questão da hierarquia, a gente já tem um vínculo empregatício, tá certo? Agora, se eu vou esporadicamente naquele local, quando me chamam, agora se eu já tenho uma rotina de trabalho lá, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, aí eu já tenho um vínculo maior, né? A gente já considera como um vínculo empregatício. Vamos lá. Já falamos da CBO, eu vou só falar bem rápido aqui. A CBO é um código que vocês têm que vai ser preenchido na carteira de trabalho, que tá aqui o código. O 5162, ele, encaixa todos esses aqui, tá certo? 5162, cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos. Então, qual é o código de vocês, gente? 5162. Vocês podem cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos e com necessidades especiais. 5162 é o código que vai ser preenchido na carteira de trabalho. Agora, se você for só de cuidador ou de idosos, cuidador de idosos, tem esse outro código. 516210, acompanhante de idosos ou cuidador de idosos domiciliar. No caso de Madison, né? Madison é 516210, porque ele é mais específico, ele é só de idosos, né? Ele tá fazendo cuidador de idosos,
Tá certo? Entenderam essa questão do código, não entenderam? Esse código garante o reconhecimento da profissão de vocês no Ministério do Trabalho, na carteira de trabalho. Oi, Márcio. Me fala só o outro código lá, só para me anotar aqui, por favor. 51. Tem do cuidador de idosos, no outro. 5162. Sim, é só 5162, né? Isso. Ok, obrigado, professor. Nada. Eu coloquei algumas variantes aqui, ó. 5162, sim. Vamos lá. O que significa esse 5 do 5162? Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. O que significa 51? Trabalhadores de serviço. O que significa 516? Trabalhadores no serviço de embelezamentos e cuidados pessoais. Aí o que é o 5162? Que é o de vocês. Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos. E o que é o 516210? Cuidador de idosos. Então, vocês podem utilizar tanto o 5162, como, se for para idosos, 516210, tá? Entendido? Guardem isso aí, que isso é ouro. É uma informação. Vocês têm conhecimento. Vamos lá. Lembra que eu falei... Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Senão eu vou esquecer. Porque eu tive que sair. Essa profissão já é reconhecida, isso aí? Pelo Ministério do Trabalho? Sim, senhora. No caso, assim, os contratantes, eles também têm que ficar a par desse código aí já, né? O agente que tem que ficar lembrando a eles. Não, vamos lá. Eles, quando vão assinar a carteira... No caso, assim, um asilo. Vamos botar assim, no caso, assim, um asilo, eles já sabem disso, né? Agora, tá bom. Se for uma família que está contratando vocês, muitos não sabem. Sabe por quê? Bota lá na carteira de trabalho como empregada doméstica, como acompanhante, enfim, não coloca o código correto. Certo? Pronto. Aí, no caso, assim, só para me tirar uma dúvida, a pessoa pode trabalhar numa creche fazendo pode trabalhar, né? Tipo, como um ajudante de sala, ou não? Pode. Né? Pode. Então, não, eu pergunto assim, porque eu já fiz um curso que se chama Pastores de Criança, né? Porque eu sou evangélica e eu fiz um curso que é Diminizando o Ensino Bíblico Infantil. Sim. Que é a duração de 2 anos, sabe? E assim, realmente eu fui fazer esse curso porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar com criança. Inclusive, aí eu peguei eu fui fazer ele, mas ele não é um curso técnico, certo? Ele é um curso que vai nos ajudar a ter habilidade em isso. Aí eu peguei e fui fazer, né? Aí eu fiz. E assim, como eu já tinha um filho, e eu chegava até a pensar que meu filho era hiperativo. E que ele era muito ativo, ele. Mas uma coisa a senhora falou aí é certíssimo, assim. O conhecimento faz com que a gente saia de muitas situações difíceis mesmo. Exato. Aí é como que quem lidar com criança conhece todas as fases da criança. Pronto, nesse curso ensinava isso, a faixa etária de cada criança, de 0 a 2. Isso, vocês vão ter uma aula, entendeu? Isso. Até, no meu caso, é até 12 anos. Né? Já pré-adolescente. Até o adulto. O que é que eu devo estimular em cada fase? Isso, em cada fase, isso mesmo. Então a gente aprende isso. Sandra, e tem outra coisa que eu queria dizer para você e para os outros. Diga aí. Vocês vão ter visitas, como eu falei, tá certo? Visitas técnicas. Vocês vão visitar um abrigo de idosos, vocês vão visitar uma creche, vocês vão visitar hospitais, por exemplo, psiquiátrico, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir
ver qual é onde eu me identifico. Eita, me identifiquei mais com criança. Gostei da rotina de trabalho de criança. Ah, não tenho nada a ver com criança. Eu me identifiquei mais com idosos. Certo? Então é oportunidade. E como eu falei, Sandra, vocês vão poder passar um dia, uma manhã toda lá, vendo essa rotina. E aí, você vai escolher, por exemplo, se eu me identifiquei como criança, você vai ter o direito de passar 20 horas nesse local. Como assim? Num dia só? Não. Eu posso passar a semana toda lá, 4 horas por dia, certo? E aí foi onde eu disse, lá a gente aí vai ser onde você vai aplicar os seus conhecimentos, inclusive desse curso. Por exemplo, eu cheguei lá e eu passei uma manhã, eu gosto de ir com vocês, né? Aí eu passei uma manhã lá e aí eram 20 crianças para dar banho, só tinha 2 pessoas para fazer isso, para dar banho, para botar para dormir, era assim, 20 que ia para a escola e 20 que ia dormir na mesma hora. Na mesma hora. Aí eu disse, vale a minha Nossa Senhora. Aí eu aí distribuí as funções com meus alunos. Eu disse, você vai ajudar a botar para dormir e eu vou ficar recebendo as crianças que já saíram do banho para esperar a hora da escolinha. Aí o que é que eu fazia? Cada um que pegava uma coisa, que descia escorrego, que brigava com o outro, aí eu juntei tudinho, essas 20, vamos supor, 10 crianças. Aí sentei no chão, fiz uma roda com eles, comecei a contar uma historinha, eles interagindo. Então eu consegui prender a atenção deles naquele momento. Todos estavam ali assistindo a minha historinha. Entendeu como é então, bacana? Assim, você vai pôr em prática esse momento. Teve outro... Oi, Sandra, pode falar. O pessoal pensa até que eu tenho um curso de pedagogia, né? Mas não, é só a forma técnica que você aprende nesses cursos profissionalizantes. Isso. Inclusive, entendeu? Sandra, tem uma aluna minha que ela foi muito reconhecida. Ela é evangélica também. E aí ela fazia um momento de oração com eles antes deles irem para aula. E olha que eu vou te falar uma coisa, viu? Lá nessa creche são irmãs, ou seja, a igreja católica. Só que a minha aluna, ela entende que ela está ali como profissional e que a religião não pode ser colocada em jogo. Só que ela foi tão maravilhosa que ela disse assim, irmã, falou com a irmã lá e disse assim, irmã, eu posso fazer um momento de oração porque o Deus é um só. Eu posso fazer um momento de oração com eles. A irmã deu total liberdade para ela fazer, se emocionou e foi chamada. Ela está sendo chamada para os momentos de férias, de tirar férias. Olha aí que bacana. Então, vai ser um momento de você pôr em prática aí suas habilidades que você aprendeu nesse curso. Tá certo? Quando eu fui fazer esse curso, eu disse, rapaz, eu quero algo que eu não seja presa ao trabalho e que gere uma renda para mim. Sim. Tipo, que lhe dê prazer, não é? De fazer. Trabalho que... Isso, porque eu trabalho voluntário, então lidou com todas as faixas etárias, entendeu? Então, eu queria algo que gerasse dinheiro para mim, que eu tivesse uma qualificação, mas que não me prendesse porque eu faço esse trabalho. Eu entendi. Então, esse impenitente aí, eu amei essa parte aí que a senhora falou do trabalho. Se encaixa, né? No que você quer. Pronto. No que eu quero. Eu não quero algo para eu ficar presa. Entendi. Tipo, hospital, porque você pode trabalhar. Formalizado. Isso, o bico, é esse mesmo. O bico formalizado, é isso aí que eu quero mesmo. Pois pronto. Vamos entender agora, gente, essa questão da regulamentação que eu falei, tá certo? Que o trabalho de vocês ainda não, a profissão de vocês não é regulamentada, mas vocês são reconhecidos. Como eu falei, a CBO garante que o desempenho do cuidador na atividade possa ser comprovado
junto aos órgãos oficiais, tais como Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Receita Federal e IBGE. Ou seja, vocês são conhecidos, são reconhecidos. Porém, todavia, entretanto, nossa profissão de cuidador não foi regulamentada. Por quê? Porque Bolsonaro vetou o projeto que regulamentava a profissão de cuidador. Gente, eu não estou fazendo apologia à política, tá? Nem sou a favor nem contra, não tô. Eu tô trazendo a realidade. Por que não foi regulamentado? Tava tudo aí no Congresso para ser aprovado. Quando ia ser aprovado, aí Bolsonaro vetou. Por que ele vetou? Vamos entender o porquê. Porque ele disse, ó, eu coloquei aqui, ó, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar integralmente o projeto de lei que regulamentava a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com doença rara. O presidente alegou que o projeto, ao criar condicionantes para a profissão de cuidador, restringe o livre exercício profissional garantido pela Constituição. Essas ações podem ser temporárias ou permanentes, ou seja, pode ser que a gente não consiga a regulamentação, mas pode ser que a gente continue lutando. Gente, por que ele fez isso? Né? Na cabecinha dele, porque ele vetou. Porque ele acredita que se ele regulamentar a profissão de cuidador, ele vai te deixar que muitas pessoas percam o emprego, que são cuidadoras. Por quê, gente? Só será cuidador nessa regulamentação quem tiver o curso. Entendeu? Então, restringe. E aí, quantas e quantas pessoas cuidam de idosos, de crianças, de tudo que não tem curso? Milhões. Então, por isso que ele vetou, tá? Eu tô trazendo essa realidade para vocês entenderem, porque a gente cria uma raiva, né? Esse danado não regulamentou, mas aí a gente vai entender o porquê ele não regulamentou. Porque ele acredita que se ele botar para regulamentar, essas pessoas vão ter que começar a fazer o curso, tá? É ruim porque vocês estão investindo alto para poder ter o curso e não ter esses direitos específicos para vocês. É ruim. Porém, ele está pensando na questão de muitas pessoas que iriam ficar desempregadas nesse sentido, né? E que teriam que buscar e ir atrás de se profissionalizar. Tá certo? Priscila. Oi. É a mesma coisa assim, às vezes você se qualifica, aí a empresa tem um perfil para poder contratar, aí muitas vezes não lhe contrata porque pega uma pessoa amigo que nem tem, aí vai dar oportunidade porque é amigo. Dá, né? Uma raiva, né? Dentro da empresa mesmo, já aconteceu de pessoas estar qualificada, mas outras porque tinha mais amizade, conseguir e as outras pessoas não conseguiam. Aí está uma revolta grande. Isso é toda a área. Vamos lá. Minha profissão chega a dar vontade de chorar. Por quê? Porque a gente passa 5 anos estudando. 5. Eu passei 5 anos estudando e já emendei numa pós. Ou seja, eu passei 7 anos estudando, né? Que eu já fiz uma pós. E aí, logo quando eu vou procurar que estou com gosto de gás para trabalhar, aí eles dizem assim: eu não vou contratar você porque você não tem experiência. Meu amigo, eu fiz um curso durante 7 anos, investi alto, estou aqui com gosto de gás, me dê oportunidade de eu ter experiência, né? Então, assim, aí dá oportunidade a outra pessoa, né? Que às vezes nem é boa, mas é porque já tem experiência, aí vai ficar lá. Às vezes é uma pessoa que não estuda há muito tempo, que tá lá, chega criando teia de aranha nos hospitais, aquela pessoa com má vontade, aquela senhora que já tá cansada,
que não está se atualizando, que não busca o novo conhecimento, não busca crescer, ela vai continuar naquela mermice que ela aprendeu lá do tempo de não sei quantos anos atrás. Ou seja, vocês estão vendo como é injusto o mercado de trabalho, né? A gente se profissionaliza, faz tudo, faz uma graduação, um após, mas tá aí. Nunca vai ser contratado porque não tem. Eu tenho amigas revoltadíssimas, com potencial incrível, com curso na liga, com estágios e estágios aí na vida voluntária, mas não é contratado porque não tem experiência de carteira assinada. Não é triste isso? É triste. A pessoa se frustra demais, tá? Então, por isso que eu tô dizendo. Olha aqui pra... Peraí, cadê? Deixa eu ver o nome. Jeane. Quem é que... Pareceu uma amiga minha que estudou comigo, que passou atrás de você aí. Chega, eu olhei assim. Eu disse, meu Deus, pareceu uma amiga minha. Gente, vamos lá. Então, vocês entenderam essas injustiças que a gente... Mas, assim, o que é que eu tô querendo passar para vocês? Não desistam, tá? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, façam, porque isso vai enriquecer o trabalho de vocês, vai enriquecer o currículo de vocês. Então, se uma pessoa pega o seu currículo e vê que você teve experiência voluntária aí em algumas instituições, isso vai ajudar muito a você ser contratado. Vocês concordam comigo? Do que eu nunca ter ido para canto nenhum, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Enquanto não for aprovada a legislação que garanta os direitos específicos, né, que eu já falei, os cuidadores como profissionais da área da saúde, eles permanecem submetidos a normas gerais. Ou seja, vocês têm o direito do trabalhador de carteira, né, comuns a todos os demais trabalhadores da categoria, tá? Só não tem aquele direito específico do cuidador, tá certo? Mas vocês têm direito às leis trabalhistas. Para a gente finalizar, esse é nosso último slide. Vou só falar um pouquinho. Menina, a gente já falou demais, meu Deus. Vamos lá, vou finalizar agora. Os tipos de contrato de trabalho. Cuidador com vínculo empregatício e regido pela CLT. Já ouviram falar em CLT? Já, né? Então, ó, com vínculo empregatício e regido pela CLT, ó, são aqueles que são vinculados à empresa. Exemplo, home care. Ou seja, vocês vão ser contratados por uma empresa e que vai assinar carteira de trabalho, que vocês vão ter todos os direitos trabalhistas, inclusive a empresa vai ter que recolher o seu FGTS de forma obrigatória, porque você tem vínculo empregatício e é regido pela CLT, ou seja, pela carteira de trabalho. Você tem que assinar a carteira. Então, essa empresa, ela vai ter que dar todos os seus direitos, inclusive recolher o FGTS, tá certo? Vocês vão ter direito a férias, vão ter direito a tudo. Se vocês tiverem, Deus me livre, um acidente de trabalho, a questão daquela, por exemplo, quando engravida, aí a licença maternidade, auxílio doença, vai ter direito a tudo, tá certo? Aí tem outro tipo de contrato, cuidador autônomo, que não tem vínculo com empresa, nem tem carteira assinada. Eu acho que muitos aqui têm isso, né? De ter vínculo, não tem vínculo, simplesmente trabalha tudo, tem direito a tudo, viu, Madison? Pela CLT tem direito a tudo, tá? Agora, o autônomo, por exemplo, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho vínculo com nada, com empresa, com nada, tá certo? Então, não tem direito a nada, o pobrezinho, tá? Aí, vamos lá, o cuidador de pessoas que trabalham em alguma casa, direito à carteira assinada com todos os itens da CLT, que é aquele lá de cima, exceto a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. Ou seja, como não é uma empresa,
ela não tem a obrigação de recolher o FGTS, tá? Por exemplo, se vocês trabalham na casa de alguém, vai assinar a carteira, você vai ter todos os direitos, porém, não vai ser obrigada ela a recolher o FGTS. A diferença da primeira é essa, o CLT, tá? Pronto, Madison, é o seu caso, né? Então, ele não tem essa obrigação de recolher o FGTS, tá? Apenas porque ele não é uma empresa, certo? E, por último, cuidador de pessoas voluntário, aquele que presta cuidados por vontade própria, sem receber remuneração, que era o caso que eu estava falando agorinha, né? Que a gente pode fazer algum trabalho voluntário sabendo que não vai ganhar nada. Não tem vínculo nenhum, não ganha nada. Entenderam aí a diferença? Gente, gostaram da aula? Esclareceu as coisas para vocês? Porque não adianta a gente estar falando aqui de um curso, tá dando todas as informações e vocês não saberem os direitos de vocês. Não saberem os tipos de contratação, né? Então, não saberem qual é o código de vocês na CBO. Então, tudo isso é muito importante. Vou perguntar. Vai estar na nossa atividade. Os tipos de contrato do cuidador são, a gente acabou de ver, contrato com vínculo empregatício e regido pela CLT, contrato autônomo, cuidador de pessoa doméstica e cuidador de pessoas voluntárias, tá certo ou não? É verdade ou falso isso aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. O 2. O registro da profissão de cuidador no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, é muito importante, pois garante que o desempenho do profissional seja reconhecido nos órgãos oficiais e é um pontapé inicial para a regulamentação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito. Isso aqui, gente, resume a nossa aula de hoje, né? E vai estar na atividade de vocês. Qual é o próximo conteúdo online? A gente vai falar de relacionamento interpessoal, tá certo? E para finalizar, quem fica olhando o tamanho da dificuldade não alcança o que deseja, né? Se a gente ficar só olhando o quanto é difícil chegar lá, a gente não vai sair do campo nunca. Vamos pegar as pedrinhas do caminho, né? Colocar no bolso, construir um castelo um dia com as pedrinhas, as pedras no nosso caminho, e a gente vai alcançar nosso objetivo. Combinado? Eita, hoje eu falei mais que todos os dias. Mas Nada. gente, muito obrigada mais uma vez. Oi. Priscila, você conversou na aula passada? Sim. Menino, vai quebrar. Tá cortando o Madison, Eu informei que na aula passada que eu conversei com você no PV, sim. foi 100% a dica que você me deu? Sim. Perfeito. Sucesso. Madison, Quando tiver a oportunidade da turma junta, eu vou dar esse exemplo que a gente fez. Perfeito. Madison trouxe uma situação bem bacana da experiência dele, tá? Do dia a dia dele com o idoso. E... Priscila? Oi? Tem algumas atividades que eu, como estava trabalhando, eu perdi. E eu fiquei meio desatualizada, porque é muitas mensagens no grupo. Sim. E fico perdida sem saber qual é a atividade que é para fazer. E aqui eu já fiz, né? Eu fiz a do SUS. A do SUS eu tenho certeza que eu fiz e fiz outra. Não sei se foi da empregabilidade ou se foi da sua aula. Daí eu estou querendo saber. Tá bom? Quando você tiver essa dificuldade, não precisa estar procurando no grupo. O que é que você vai fazer? Você vai procurar Ismênia. Ismênia está no grupo como um nome pedagógico, tá? Ela sempre vai lhe orientar quais são as atividades que estão faltando, certo? E a que você já fez. Então, ela vai disponibilizar para você o link das atividades que faltam, tá certo? Ismênia, você tá aí? Ismênia? Sim, Pri. Pronto.
Acorda e espera. Depois você vê com Fabiana. É Fabiana? É, Fabiana. Pode me procurar, ajudar, Fabi. tá? Fabi, qualquer coisa você procura Ismênia, tá bom? Qualquer dúvida. Qualquer uma, tá certo? Que esteja com dúvida em qual tá faltando, pode me procurar. Pronto. Só para a gente finalizar, então, quando a gente tiver a oportunidade de voltar para nossas aulas ao vivo e a cores, pessoalmente, eu vou trazer o caso que Matson me passou, tá? Um caso bem Tem importante. previsão? Oi? Tem previsão? Tem a previsão? Eu acho que está mais perto do que longe. A escola já está se preparando, está comprando tudo que precisa se adequar para a gente voltar. Mas aí a gente depende de um decreto, né? A gente depende do governo. Porque é muito estranho, sabe? A gente ficar assim. Mas a gente só tá assim porque a gente não pode pular as etapas, né? Então vamos aguardar que o governo libere. Eu faço Meu amor. Eu faço bacharel em teologia, eu estudo. Aí 50% dos alunos trancaram as matrículas, porque não está sendo presencial. Mas é isso mesmo. Mas vamos ter paciência que a gente vai chegar lá. E a nossa escola não tá dando desconto, sabe? Mas vai dar. Aí o pessoal todo mundo tá tudo bravo. Eu digo, vocês têm que se acostumar, porque se o mundo tá se caminhando para outra realidade. É verdade. Mas é verdade. Gente, nosso tempo tá aqui mais do que esgotado. Muito bom. Eu agradeço a participação de vocês, tá? E um beijo bem especial para cada um.